Em 2007, uma empresa britânica tinha como projeto o desenvolvimento de um novo jogo do Cavaleiro das Trevas para a nova geração de videogames da época. Em seu lançamento em 2009, o jogo vendeu quase 2 milhões de cópias em todo o mundo, surpreendendo os jogadores com novas mecânicas nunca vistas e a liberdade em ser o Batman. O sucesso foi tanto que nos anos seguintes mais jogos foram lançados. Mas qual a empresa por trás da criação e desenvolvimento dos jogos e as polêmicas em volta dela? E como o jogo do Homem-Morcego mudou a história de games baseados em super-heróis? E por que alguns jogos da franquia são tão odiados por uns e por outros são tão amados? Fala galera, meu nome é Danilo e você está no canal Entre Mundos do Dan. Fundada em 2004 por Sefton Hill e Jamie Walker, a Rocksteady Studios, com sede em Londres, desenvolveu seu primeiro game em 2006, Urban Chaos Riot Response. Não foi um jogo muito aclamado, mas conseguiu construir na época uma base de fãs do PlayStation 2, e até hoje é lembrado com muito carinho. Em 2007, a Rocksteady, em parceria com a DC Comics, tinham a ideia de criar um novo jogo do Batman. Porém, não tinha ninguém com uma mente brilhante para criar o roteiro. E foi aí que os caminhos da Rocksteady e Paul Dini se cruzaram. Dini, escritor renomado pelas histórias do desenho Batman The Animated Series, foi procurado pela DC Comics no final de 2007 para criar uma história original do Batman, dando total liberdade no desenvolvimento da narrativa. Ele achou a proposta interessantíssima, pois naquela época os poucos jogos que tinham de heróis eram baseados em filmes ou alguma história genérica. Dini começou a escrever inspirando-se em histórias como The Dark Knight Returns, Arkham Asylum e The Killing Joke, mas deixou claro que não copiaria nenhuma história. Tudo foi reinterpretado pelo estilo próprio do time da Rocksteady, lançando o jogo Batman Arkham Asylum 2 anos depois. Em 2010, a Rocksteady foi adquirida pela Time Warner, hoje Warner Bros. Games, tornando-se uma subsidiária. Mas não foi só de glórias que a empresa viveu. Em 2018, a Rocksteady recebeu uma carta escrita por 10 de 16 funcionárias, relatando ambientes marcados por comentários depreciativos, assédios sexuais e insultos transfóbicos. De início, a Rocksteady ministrou um único treinamento de 1 hora para os funcionários, fazendo com que todos assinassem a participação, tentando minimizar os problemas, mas que para as partes reclamantes essa ação foi insuficiente. Em 2020, uma funcionária enviou a carta para o jornal The Guardian, que publicou a matéria do caso logo em sequência. A Rocksteady respondeu publicamente ter tomado medidas firmes para melhorar o ambiente de trabalho e cultura da empresa, para que esse tipo de situação não ocorresse mais. Em 2022, Sefton Hill e Jamie Walker, os cofundadores da Rocksteady Studios, anunciaram a saída da empresa, deixando seus cargos para focar em outros projetos. Antes de 2009, os jogos de super-heróis eram superficiais. Não havia profundidade nas histórias de personagens. Mas isso mudou em 2009, quando Arkham Asylum foi lançado. Criado pela até então desconhecida Rocksteady, o jogo colocou o jogador dentro da mente do Cavaleiro das Trevas. Não era apenas socar inimigos, era ser o Batman, investigar, planejar, sentir o medo e a loucura do asilo. O sistema de combate Free Flow, criado pela Rocksteady, permitia lutas suaves, intuitivas e impactantes. O jogo inspirou uma nova leva de jogos de ação, como Homem-Aranha e Sombras de Mordor. Antes de Arkham Asylum, os combates em jogos de super-heróis eram truncados e repetitivos. O jogo trouxe uma história densa, com personagens bem construídos e ambientação sombria. Não era apenas um jogo de ação, era uma experiência emocional e psicológica, especialmente ao explorar a loucura dos vilões e o trauma do próprio Batman. O jogo
foi reconhecido pelo Guinness como o jogo de super-herói mais aclamado da história. Arkham Asylum não só redefiniu o que era um jogo de super-herói, ele mostrou que jogos podem ser sombrios, inteligentes e emocionalmente intensos. 2 anos após o lançamento de Arkham Asylum, a Rocksteady lançou Arkham City, que se passa 1 ano e meio após os eventos do asilo. O jogo não apenas manteve o impacto de Arkham Asylum, como levou a revolução dos games de super-herói a outro patamar. Arkham City expandiu ainda mais tudo o que Asylum tinha feito, agora com uma cidade inteira para explorar. Mas diferente de mundos vazios, cada rua e beco tinha propósito. Crimes acontecendo, segredos, armadilhas do charada e encontros com vilões icônicos. Foi um dos primeiros jogos de herói em mundo aberto realmente bem executado. Paul Dini entregou um roteiro ainda mais ambicioso, com múltiplos vilões, conflitos morais e momentos icônicos, como o final com o Coringa. A história misturava tensão política, caos urbano e dilemas éticos, provando que jogos de heróis podem ser narrativamente profundos. O sistema de planeio com a capa, o uso do grappling hook e a física refinada fizeram o simples ato de atravessar a cidade ser divertido. Batman se movia com realismo e leveza, o que aumentava a imersão e a fantasia de ser o Batman. O sistema Free Flow evoluiu com novos combos, contragolpes e integração de gadgets durante as lutas, algo que virou padrão em jogos de ação. Se Arkham Asylum mostrou que jogos de super-heróis podiam ser bons, Arkham City provou que eles podiam ser obras-primas. Influenciou uma geração inteira de desenvolvedores e consolidou o Batman como referência definitiva nos games. Após o lançamento de Arkham City, Batman Arkham Origins começou a ser desenvolvido em meados de 2011, mas não pela Rocksteady, e sim pela Warner Bros. Games Montreal. Na época, a Rocksteady estava focada em outro grande projeto do Homem-Morcego. Esse já foi o motivo para os fãs criarem um preconceito do jogo da Warner Bros. Montreal e fazer comparações inevitáveis com jogos anteriores, que tinham um padrão altíssimo. No lançamento, o jogo veio com bugs, travamentos e falhas que afetavam a experiência. Isso deixou uma má impressão, especialmente para quem esperava o mesmo nível de polimento dos jogos anteriores. A Warner Bros. Montreal foi criticada por não corrigir vários problemas, priorizando DLCs ao invés das atualizações. Pontos como poucas inovações na jogabilidade, mapa vazio em conteúdo secundário e sem grandes novidades em comparação com os antecessores, fizeram com que o jogo fosse apenas mais do mesmo. Apesar da revolta de alguns jogadores, outros simplesmente gostaram da história por ser intensa, considerando a melhor narrativa da franquia, com uma origem envolvente da rivalidade entre Batman e Coringa. A trilha sonora marcante, junto da ambientação de uma Gotham durante as vésperas do Natal, trouxe um visual charmoso, com a neve caindo e as luzes piscando. Os vilões foram bem explorados, e a dinâmica entre Batman e Alfred foi aprofundada com mais humanidade, mostrando uma conexão que os demais jogos nunca apresentaram. A produção de Batman Arkham Knight começou em 2011, logo após a conclusão de Arkham City. O desenvolvimento durou cerca de 4 anos e o lançamento mundial ocorreu em 2015. Foi o jogo mais ambicioso e o que mais dividiu os fãs de forma intensa. Os que amam profundamente o jogo consideram como um ápice técnico e emocional, com visual e ambientação gráficas incríveis, gadgets mais acessíveis e detalhes impecáveis. É a primeira vez que o Batmóvel pode ser utilizado por toda Gotham City. E o jogo possui um número maior de missões secundárias, com diversos inimigos. Já os que odeiam foi devido à descaracterização de partes importantes da experiência de ser o Batman,
como as missões de stealth com o Batmóvel ou batalhas de tanques. Essas missões quebraram o ritmo e afastaram o estilo detetive do Batman. A promessa de dirigir o Batmóvel foi empolgante, mas o uso exagerado e forçado dele, inclusive como tanque de guerra, cansou muitos jogadores. Algumas missões secundárias, como as do Charada, se arrastam com dezenas de troféus e enigmas que poucos tiveram paciência de completar, tornando parte do jogo cansativo. Arkham Knight é como um filme grandioso de encerramento, épico, ousado e visualmente impressionante, mas que tentou abraçar tanta coisa ao mesmo tempo que para alguns perdeu o coração do que fazia Batman ser único. A trilogia Arkham não foi apenas uma sequência de jogos, foi uma revolução. Com Arkham Asylum, a Rocksteady pegou um personagem que já era lendário e o levou para um novo patamar nos videogames. Com Arkham City, ela mostrou ao mundo o que é possível quando se une paixão, narrativa profunda e jogabilidade impecável. Arkham Origins, apesar de não ter sido desenvolvido pela Rocksteady e com problemas em seu lançamento, trouxe uma história de um Batman jovem em seu segundo ano como vigilante de Gotham. Já com Arkham Knight, a empresa alcançou o auge técnico, mas talvez tenha ido longe demais. A ambição foi tamanha que, ao tentar entregar tudo, a Rocksteady acabou se afastando da essência que a tornou lendária, o equilíbrio entre o herói sombrio e a experiência emocional do jogador. Após Arkham Knight, a empresa ficou anos em silêncio, até reaparecer com o polêmico Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Um jogo que carregava o peso de um legado, mas que não conseguiu alcançar a mesma grandeza. Criticado por decisões criativas questionáveis, monetização agressiva e por descaracterizar a proposta de imersão e narrativa que outrora foi o pilar da empresa. A Rocksteady, que nasceu como uma estrela improvável, atingiu o topo da indústria e caiu no gosto dos fãs. Hoje vive um momento de reconstrução. O brilho ainda está lá, mas a confiança, essa precisa ser reconquistada. Mas, independentemente do futuro, uma coisa é certa. A trilogia Arkham mudou para sempre a forma como jogos de super-heróis são vistos e jogados. A Rocksteady não apenas fez jogos do Batman, ela nos fez sentir como o próprio Batman. E talvez isso seja maior do que qualquer crítica.